Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo! Hoje nós iremos realizar uma edição especial do jornal Abre Aspas, com um olhar para o passado, mas projetando o futuro. 2021 foi o ano que mais parecia uma extensão de 2020. Lá em janeiro, quando começamos o ano, o Brasil ainda vivia o medo de um vírus mortal e sufocante. Acompanhávamos estarrecidos os caixões se acumulando, o colapso em Manaus, faltava ar, faltava autoridade. Mas eis que a esperança deu as caras. Esperança essa na imagem da primeira vacinada do Brasil, a imagem da enfermeira Mônica Calazans. É bem verdade que demorou para a vacina chegar. São mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Isso se as autoridades médicas sérias desse país fossem ouvidas. Mas a vacina chegou e encerramos o ano passado beirando os 70% dos brasileiros completamente imunizados com as 2 doses. O país chega ao fim de 2021 com a marca de mais de 140 milhões de pessoas totalmente imunizadas e com os índices da doença em declínio em todo o país, mas também com as incertezas de uma nova variante. Esse olhar para 2021 e o que nos espera para 2022 estão no bate-papo que você irá acompanhar agora entre o infectologista Dr. Joper Fonseca Júnior e o Dr. Sebastião Domingues, que é o editor da coluna Na Visão, aqui do portal SP-Rio+. Acompanhe. Tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr. Joper Fonseca Júnior, colega nosso, infectologista, que infelizmente acrescentou uma grande experiência de Covid na vida dele, né? Infelizmente porque foi pessoal e ele também teve que atender muita gente. Então vamos aqui bater um papinho, Joper, para você nos contar como é que foi a sua vida nos últimos 2 anos. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre vivências, né? E assim, apesar do que você falou, eu não sei se foi infelizmente ou felizmente, né? Porque uma das coisas que eu falei há 2 anos atrás, quando eu saí do hospital, 2 anos não, começo do ano passado, né? Que a imprensa ficou muito, me assediava muito, querendo saber o que eu achava. Eu achava que a expectativa que eu tinha é que a gente sairia dessa vivência maior do que a gente entrou, né? É óbvio que a gente não vê a hora disso acabar, mas com certeza, tanto na esfera profissional quanto pessoal, familiar, acho que a Covid trouxe muito a acrescentar, né? Eu tive, como você disse, uma experiência pessoal. Eu inaugurei a Covid já ficando doente. Acho que antes mesmo de eu atender o primeiro paciente... Fevereiro, né? Você falou? Março. Março, né? Antes de ver o primeiro paciente, eu já fiquei doente. Já preferi, sem querer, virar paciente, né? Foi a pior doença que eu tive na minha vida, né? Eu tive uma infância que eu era muito... Aquela criança que vivia doente, arteiro, resfriado, né? Tal, gripado, mas a Covid foi, assim, destruidora para mim, né? Eu não cheguei para UTI nada, mas fui internado, fiquei um tempo dependente de oxigênio, demorei para me recuperar. E depois comecei naturalmente, né, tanto no consultório, quanto no hospital, quanto nas UTIs, me deparar com o atendimento de pessoas em diversos graus de doença, né? Mas de tudo, o que eu tenho de pior para dizer da Covid foi o fato de eu ter perdido a minha irmã, agora no dia 28 de abril, né? Coincidentemente, quando meu pai e minha mãe completavam aniversários de casamento, já tinham falecido. Então, acho que deu para vivenciar... Todos os lados. Todos os lados, né? Inclusive no ambiente público também, né? A vigilância epidemiológica, enfim. Você trabalha tanto na Unimed quanto na prefeitura, é isso, né? Sim. Você pode vivenciar os 2 sistemas. Sim. E você acha que, do ponto de vista de atendimento, os 2 sistemas em São José
o público e o privado são equivalentes nessa área? Sim, não tenho dúvida. A gente teve estudos até comparativos, né, do resultado do tratamento dos pacientes no hospital municipal, em níveis comparativos ao que a gente teve em nível nacional, na rede privada também, né? Então acho que São José se destacou nesse aspecto. A gente pode comparar questões de hotelaria, tal, acho que nesse ponto a gente pode ter diferença, mas em termos de acesso, de acolhimento e atendimento, acho que ninguém ficou... Eu tive experiência com a minha irmã, Sim, inclusive, né, que ficou no hospital municipal, que faleceu no hospital municipal, e assim, acho que não ficou devendo nada para nenhum hospital privado. A gente sabe que São José teve o menor índice de mortes por Covid dentre as cidades do estado de São Paulo, que tem mais de 500 mil habitantes. Quer dizer, Sorocaba, Guarulhos, São Paulo, Campinas, de todas essas cidades grandes, onde há sempre um grande afluxo de pacientes de outros municípios, o que agrava mais o cenário da Covid, porque obviamente pacientes mais graves vêm para cidades maiores. São José teve o menor índice de morte por Covid dentre as cidades todas. O que você destaca assim que pode ter? Por que aconteceu isso? Por que São José acabou, dentro da tragédia que foi, né, acabou se destacando como um bom atendimento público? Bom, então, assim, a cidade foi penalizada pela quantidade de pessoas, então ela não foi menos afetada, mas acabou dando uma resposta com um resultado muito, muito positivo, no sentido de menos morte, né? E eu creio que assim, acho que é um conjunto de fatores, não é uma coisa exclusiva, mas principalmente por uma questão da gente ter um serviço, tanto público quanto privado, que permitiu o acesso precoce das pessoas. A gente teve diversas ferramentas que foram utilizadas ao longo dos anos, no sentido de organização dos serviços. Pegando, por exemplo, no caso da Unimed, que oferecia atendimento ambulatorial com equipamentos, suporte com oxigênio, monitorização à distância. Mesma coisa o hospital público, né, onde você tinha a porta de entrada e uma vazão rápida dos pacientes. A gente não teve nenhum paciente que morreu por falta de leito. Por falta de leito no pronto-socorro, né? Então acho que essa conjunção de fatores acho que contribuiu para essa diferença. São José, por exemplo, foi uma das poucas cidades, se não a única, não sei se foi a única, foi das primeiras a distribuir, por exemplo, oxímetro, né? Quer dizer, o paciente passava na UBS, tinha o diagnóstico do Covid e levava o oxímetro. Até hoje, né? Até hoje, levava o oxímetro para casa, porque a gente sabe, né, você obviamente melhor que eu, da tal da asfixia silenciosa, da falta de ar silenciosa. Quer dizer, você tem já um comprometimento pulmonar, mas você não sente falta de ar, mas a sua oxigenação está baixa. Então esse controle da oximetria precoce, que junto com tudo isso que você falou, que eu estou entendendo que você está dizendo o seguinte, que justamente o atendimento precoce, né, o acolhimento precoce desses pacientes foi decisivo nesse índice de mortes mais baixo. Eu mesmo tive essa vivência, né? Eu não tinha essa percepção. Eu fiquei praticamente... No começo, né? Ninguém sabia. Eu fiquei uma semana em casa, percebia que eu ia piorando, que eu não conseguia quase andar, né? Eu lembro que o dia que eu pedi socorro, eu fui até o banheiro e alguma coisa estranha estava acontecendo, que eu tinha uma sensação de desmaio, mas eu não tinha tosse nem falta de ar, não sentia isso, né? Aí eu liguei para um colega, falei, olha, eu consigo sair de casa e ir até o hospital, eu não consigo nem ir até o pronto-socorro. Ele me ajudou para eu conseguir fazer internação direto. Quando eu cheguei no quarto que mediram minha saturação, eu estava saturando 88, sendo que a gente tinha como parâmetros para internação uma saturação abaixo de 92. Se eu tivesse demorado mais um dia, muito provavelmente eu não teria, talvez, conseguido chegar no hospital. Ou se chegasse, já chegaria numa situação muito deteriorada. E na UTI, nós vivemos situações em que o paciente se recusava a ser entubado, saturando 78, 75, coisa que a gente jamais imaginou que ia ter essa experiência, conversando e o paciente, não, eu estou me sentindo bem, né?
e a gente acabava tendo alguma intervenção para sedar e acabar entubando o paciente, conversando, explicando para ele, porque sabia que os órgãos iam se deteriorando. Ia piorar, né? né? Então essa política de distribuição de oxímetro, que existe até hoje, graças a Deus, hoje a gente acho que tem menos de 30 pessoas com oxímetro sendo utilizados, sendo que no auge da segunda onda, acho que mais de 2.000 oxímetros estavam sendo utilizados, né? Em campo, né? Eu acho que isso foi fundamental. As pessoas terem essa monitorização, é um meio de você evitar que a pessoa fique indo também. Pior e mais também, Não, né? e que fique indo no Sim, sem pronto-socorro necessidade. para fazer avaliação. Então acho que isso foi uma ferramenta bastante útil, com Que certeza. Bom. E como é que nós estamos agora, o Joper? Como é que você está vendo o nosso cenário agora? Quer dizer, 2021, né, foi pior que 2020, mas, bem ou mal, como a gente já falou, ninguém ficou na rua, né, sem assistência. Eu acho que isso, como cidadão, me sinto confortável nessa situação, no sentido de saber que a nossa cidade conseguiu, com esse envolvimento de tanta gente, né, e você é uma dessas pessoas. Eu não comentei, mas eu procurei o Joper várias vezes ao longo dos últimos 2 anos para nos assessorar no Hospital de Olhos, para nos assessorar com amigos. Então, o pessoal das doenças infecciosas foi muito solicitado. E a telemedicina? O quanto ajudou isso a telemedicina, o atendimento à distância? O quanto você acha que isso foi importante na pandemia? Então, para mim foi muito importante, antes de tudo, né? Por quê? Porque eu tinha uma resistência muito grande à telemedicina. Eu achava que era uma forma de desvirtuar O atendimento médico. a relação médico-paciente. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a ter solicitação de pessoas que, eu não quero ir até o seu consultório, não posso ir. Tive muita pressão dentro do prédio onde eu atendo, porque todo mundo que subia, eles achavam que estava com Covid. Claro. E eu comecei a oferecer esse tipo de atendimento. Hoje eu acho, assim, foi bastante útil, né? Eu não tenho hoje nenhuma oposição. Acho que ajudou bastante gente no sentido de você conseguir esclarecer, confortar, trazer segurança para a pessoa poder ficar em casa. Hoje eu faço parte fui incluído numa plataforma da Sul América, por exemplo, que chama-se Cuidado Coordenado, onde a gente oferece atendimento por telemedicina também. Então eu acho que ela tem o seu papel, né? Não acho que dá para a gente substituir a medicina 100% por essa modalidade de atendimento, mas acho que ela tem seu espaço e foi muito importante no caso da Covid. E é como você falou, ela acaba dando conforto, né? Porque às vezes eu estou com uma tossinha, eu já queria passar no médico, e você indo ao médico às vezes aumenta o risco da contaminação, e com uma orientação à distância, eu particularmente usei os seus serviços nesse sentido para várias pessoas amigas, e foi realmente positivo. Todos se sentiram muito bem com essa opção, né? Que, como você falou, não substitui, mas dá um apoio, né? Que isso é importante. No caso da Covid, o que eu me valia? Eu falava, olha, eu estou observando você falar, estou vendo o brilho nos teus olhos, estou vendo o quanto você consegue falar sem interromper uma frase. Sem sentir falta de ar. Enquanto você se movimenta, enquanto fala, isso são sinais de que você não está tão mal. Uhum. Ou, contrário, eu já atendi pessoas que estavam assim, inertes, estavam muito mal, não conseguiam nem praticamente completar uma frase, e a orientação era, vai imediatamente para um hospital, porque você tem sinais de gravidade, você precisa ter uma assistência hospitalar, né? O pessoal, o leigo não sabe de uma coisa muito importante na avaliação do paciente, que é o facies, né? Que é como está a figura do paciente, né? Como é que está o olhar, como é que está a jeito de falar. Quer dizer, isso para nós, na medicina, é importante desde Hipócrates. Quer dizer, é uma coisa muito importante. Realmente foi muito positivo isso aí. Teve uma senhora, que até parente de um funcionário lá da clínica de vocês, que a mulher não parava, conversava comigo e andava para lá, para cá. Então, você via, pegava um sorvete na geladeira, uma cerveja. Você via que não era uma pessoa que estava realmente doente, muito né? crítica, né? Não, ela estava, mas Sim. ela não estava, dava para ficar tranquila na casa dela, né? E a vacina para as crianças? Então, olha, tudo teve o seu momento, né? A gente passou por várias dúvidas, várias indagações, até hoje, né? Eu tenho que justificar para as pessoas o porquê a vacina
é benéfica, né? E eu acho que a questão das crianças não ia demorar para que fosse, para a gente chegar nesse ponto, né? Criança, sim, desde o começo as crianças foram poupadas, né? Proporcionalmente em relação aos adultos. Tivemos casos graves entre crianças, mas uma proporção muito menor. No entanto, a criança tem o seu papel na cadeia de transmissão do vírus de uma forma muito menos intensa. Então eu acredito que ela vai acabar se estendendo. A gente já tem alguns países vacinando, né? E provavelmente no começo do ano a gente deve receber alguma orientação do Ministério da Saúde. O importante é que os dados que eu andei vendo aí, quer dizer, na pandemia se estima que em torno de 2.400 crianças morreram por causa de Covid. Muitas delas tinham comorbidades. Mas o fato é que ela também, como você falou, ela faz parte da cadeia de transmissão. Então, quer dizer, o único jeito de você conseguir eliminar, acho que a gente não vai conseguir, mas diminuir a propagação do vírus é eliminar qualquer tipo de repositório, né? Sim. Qualquer tipo de pessoa que possa transmitir o vírus, né? Isso é muito importante realmente. Eu acho que a experiência que existe com outras vacinas, no caso da própria influenza para criança, traz um nível maior de segurança, né? Então, assim, o receio sempre é você utilizar alguma coisa que possa trazer um estrago, né? Como muita gente alega, os opositores às vacinas alegam que existem movimentos conspiratórios, que existem doenças que vão surgir, que a gente vai adoecer por outros motivos, tal. E o meu argumento sempre é a favor de que, independente disso, a gente tem uma condição real hoje, que é o próprio vírus, né? Que ele é real e ele, assim, embora você tenha 80% de chance de não ter nenhum problema com ele... Sim, sem vacina, né? Se você tiver, você pode. Quem viu pessoas morrerem com Covid, quem viu situações em que você não consegue ventilar o paciente morre literalmente asfixiado, né? Pulmão você não ventila, você não tem troca nenhuma. Você vê que foi o que me fez mudar a visão da vacina da H1N1, né? Embora eu prescrevesse, recomendasse, eu não tinha uma convicção grande que valeria a pena se tomar a vacina da gripe, né? Cheguei até a pensar numa questão mercadológica, que se vendia a vacina para diminuir absenteísmo nas empresas, mas que é verdade também. Mas que eu não percebia isso como uma coisa importante. Até que chegou em 2009, mais ou menos, a epidemia que a gente teve com a H1N1, onde na época eu era coordenador da UTI lá do Hospital Municipal, e eu comecei a ver gente jovem morrer em menos de 24 horas. De gripe. De gripe, né? Com o pulmão totalmente branco e tal. Então eu entendi que aquela visão que eu tinha, ela estava um pouquinho... O problema na medicina é esse, né? Porque você não consegue, pelo menos por enquanto, saber quem é que vai ser mais ou menos afetado por essa doença ou qualquer outra, né? Então, assim, mas você sabe que a vacina protege todo mundo. Ontem mesmo eu vi o relato de uma moça de 20 anos de idade, que ela era vacinada, teve Covid de forma leve e tudo bem. A irmã dela, com 11 anos de idade, teve a Covid logo a seguir e morreu. Quer dizer, não há justificativa para você perder uma criança por uma doença que tem uma vacina. Sim. E é isso que as pessoas não entendem. A vacina não elimina que você vai ter a doença. Até não elimina que você vai morrer pela doença, mas a sua chance é muito menor. Quer dizer, hoje, praticamente mais de 90% das pessoas que estão internadas em UTIs são pessoas não vacinadas. Isso no mundo todo está assim. Né? Tem pessoas que de fato acabam evoluindo mal apesar da vacina. Sim, claro. Né? Mas por questões particulares e individuais. Mas quando a gente olha os dados aqui da região, daqui de São José, a proporção de pessoas que faleceram com duas, agora estamos monitorando a terceira dose também, mas com 2 doses de todas as vacinas, o índice de pessoas que vieram a adoecer e que vieram a falecer é muito baixo. Muito baixo. Né? Então, nesse sentido, eu vejo dificuldade de contestar, né,
Isso aí realmente é um dogma, né? Porque você não consegue, você tem os dados todos, só aquela experiência lá em Serrana com a Coronavac, os caras derrubaram as mortes em 15 dias. A experiência no Brasil todo está assim, quer dizer, quem derrubou a Covid foi a vacina. E aí, pode liberar geral? Então, o problema é que a gente está vivendo de novas notícias, né? A gente mal começa a ver essa perspectiva, a gente começa a ver os estádios com pessoas, de repente surge uma nova variante e a gente não sabe se ela vai se comportar como a Delta se comportou no Brasil ou não, né? Eu ainda fico desconfortável, eu tive esse fim de semana em Ubatuba e, assim, em muitos locais a máscara tem ficado fora do rosto, né? Então eu acredito que não, eu acho que a gente vai precisar de mais tempo sem liberar geral e ver como é que as coisas vão se comportar, né? Nós aqui tiramos a nossa máscara porque nós estamos com uma distância de 2 metros e os dois triplamente vacinados, mas Sim. Nós entramos de máscara e vamos sair de máscara, porque realmente qualquer ambiente fechado aumenta o risco, né? Sim. Eu, na verdade, por exemplo, o lugar que eu acho que estão 2 lugares que eu acho muito, muito perigosos. Primeiro é a sua casa, com festa. Quando você faz uma festa de aniversário na sua casa, vem todo mundo para sua casa, no ambiente fechado, todo mundo tira a máscara, todo mundo conversa muito, todo mundo bebe um pouquinho, fala muito alto, a disseminação, se tiver algum contaminado, ali vai ser um problema. A mesma coisa nos restaurantes, né? Quer dizer, você entra no restaurante hoje, você vê todo mundo conversando animadamente, né? E bem próximos. É claro que ali é um foco de contaminação. Inclusive, Júper, vem aquela outra pergunta, né? Eu acho que o fato de a gente estar tendo uma epidemia de gripe agora, né? H3N2, de outro vírus, é um indicativo que as pessoas não se estão protegendo adequadamente. Porque se elas estivessem usando máscara e evitando aglomerações, não estaríamos tendo uma epidemia de gripe. Você não concorda com isso? Você lembra no final daquele curso que a gente fez junto, que você me perguntou isso? Isso, é. Por que acabou, né? O Canadá, que conseguiu observar esse comportamento, viu, assim, a gente praticamente não teve nada de gripe, né? No inverno. E a gente está tendo, além de estar tendo não vou dizer uma explosão, mas um aumento significativo do número de casos, totalmente fora de época, né? Sim, porque geralmente é no inverno, né? Então, com certeza, eu acho que a máscara vem perdendo força, né? As pessoas estão... Porque, por exemplo, o estádio foi liberado. Mas é para você ir com máscara, né? Ninguém fica de máscara. Você já percebeu? Ninguém. Só gritando Ninguém. Né? Mas menos mal, porque pelo menos é um ambiente aberto. Sim. Né? Para mim o mais grave realmente é bar e restaurante. Fechado, Bar e restaurante sem ventilação. A gente teve uma experiência com um casamento de uma pessoa conhecida, que eles fizeram teste em todo mundo, um dia antes, e no final, ou o noivo ou a noiva estavam infectados, infectou os padrinhos, os pais, assim, foi... Brincadeira. Pelo menos 25 pessoas adoeceram, num casamento com 80 pessoas. Desse grupo, acho que 2 ou 3 foram internados, graças a Deus ninguém faleceu, né? Então, por isso eu ainda acho que não é o momento de liberar geral. Eu também não me sinto confortável, não. Acho que a gente não pode se precipitar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você tem uma estrada onde a velocidade máxima é 100 km por hora. Morrem 10 pessoas por dia. Aí você reduz a velocidade máxima para 80. Não morre mais ninguém. Você vai de novo pôr a velocidade em 100 km por hora ou você vai manter os 80? Sim, é mais ou menos por aí, né? Quer dizer, você tem as medidas todas que seguraram a Covid. Você vai liberar geral para voltar tudo de novo? Quer dizer, é um contrassenso, tem que tomar cuidado. Não, eu acho que a gente tem que ficar um bom tempo nessa... Porque quando você olha a nossa curva, a gente teve uma queda e ficou. Está lá embaixo. Teve até uma discreta elevação de 15 casos. dias atrás, mas o número de óbitos continua baixo e tal. E a gente gostaria que isso perpetuasse, né? Resumindo, você acha que a gente vai transformar a epidemia numa endemia? Quer dizer, endemia é quando você tem um número de casos constante que se mantém ao longo do tempo, né? O que você acha disso? Olha, a gente teve acho que em 2002, né, uma epidemia do próprio coronavírus, o SARS, né? Depois, acho que foi em 2011, 2009, o MERS. E foram, apesar de ser não foi uma pandemia, né, mas uma epidemia por um mesmo vírus, ela acabou
desaparecendo, né? Então, hoje o vírus que a gente lida com uma forma tranquila, na gripe espanhola, dizimou milhões de pessoas, né? Eu acho que é precoce a gente saber o que vai acontecer, né? Saber o que vai acontecer, né? Ainda mais com essas variantes todas que toda hora aparecem, né? No caso da AIDS, né, a gente teve uma epidemia, depois ela se tornou endêmica, né? A gente ainda não conseguiu eliminar. Então eu acho que não dá pra gente prever de fato. Resumindo, canja de galinha aí não faz mal a ninguém, né? Tem que se manter prevenido, né? E qual que é o seu conselho para 2022, Joper? Olha, já deu, né? Em relação ao quê? Em relação a tudo, né? Principalmente a Covid. Acho que em relação à Covid a gente tem que torcer para que as entidades governamentais façam as melhores escolhas, que a gente continue com essa curva que a gente tem tido agora, que a gente tem visto agora, e esperar passar essa variante nova que surgiu recentemente, para ver se a gente vai ter alguma elevação, né? Agora a gente está batendo cabeça aí com a gripe, não sabe como é que vai lidar com esses movimentos que a gente tem tido nos pronto-socorros, porque vários serviços encolheram, né? Sim, só que encolheu e agora está tendo que atender os casos de gripe, num ambiente pequeno. E sabe que no meio desses pacientes com gripe vai aparecer alguém com Covid, né? Então, eu ainda entendo que a gente precisa estar com as barbas de molho. Então tá bom, obrigado, Joper, pela participação. Obrigado você, Sebastião, fiquei bastante surpreso aí de você estar na mídia. Na mídia, cumprindo bem esse papel. É isso aí, que bom. Obrigado. Foi muito boa a sua apresentação. Então é isso aí, obrigado a todos pela audiência aí. E vamos de máscara, hein? Não esquece. Já que retornamos com mais, abre aspas, especial. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. O aniversário de Taubaté é feito para as pessoas. É feito para quem valoriza a família e acredita nos seus sonhos. É feito para quem precisa de força para acreditar. E para quem faz a diferença. É feito para quem confia nas realizações da Prefeitura. E para quem está se preparando para realizar muito mais. A gente tem vários motivos para comemorar o aniversário da nossa cidade. Aqui é taubatiano cuidando de taubatiano. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais. A gente que sempre foi mais forte junto, se reinventou apesar da distância. A gente que transformou o mundo apenas arregaçando as mangas, hoje começa a respirar aliviado. Somos mais de 98% dos joseenses vacinados contra a Covid.
E 100% acreditando que em 2022 as boas notícias continuarão. Porque bom mesmo, é saber que cada um está fazendo a sua parte. Junto ao olhar particular dos registros fotográficos do Lucas Lacaz, vamos trazer os principais destaques do ano nas nossas cidades aqui da região. Um olhar que nos encheu de esperança logo nos primeiros dias de 2021, com o início da vacinação em São José dos Campos. A técnica de enfermagem Juliana Santos, de 33 anos, se tornava a primeira vacinada do Vale do Paraíba, no dia 20 de janeiro. Graças a Deus, a vacina acho que vai ser uma divisão de mares aí, se Deus quiser, é uma esperança para toda a população. Alguns dias depois, noticiávamos outra técnica de enfermagem em Taubaté, recebendo a primeira dose da vacina, a Maria Auxiliadora Alves do Nascimento, de 58 anos. O Vale do Paraíba voltou a ser fechado no começo do ano. Bares, restaurantes, cinemas com suas portas cerradas e comerciantes indo às ruas protestar. Protestos que também marcaram a Embraer, após a demissão de 2.500 funcionários. Demissões essas que ocorreram em 2020. Muitos dos que foram demitidos continuam sem empregos até hoje. Nos últimos meses, a Embraer voltou a contratar novos funcionários, mas com salários bem mais reduzidos. Nesses últimos dias de 2021, acompanhamos as notícias das represas em estados preocupantes, algo que já tínhamos observado em Paraibuna no mês de setembro. A represa responsável pelo abastecimento de água e energia em várias cidades do Vale do Paraíba perdeu mais de 60% de água desde o começo do ano de 2021. As chuvas dos últimos meses ajudaram a amenizar a situação, mas ela continua ainda preocupante. E quem diria que um ano tão atípico presenciaríamos a descoberta de um sítio arqueológico em São José dos Campos. No Jardim Mariana, zona leste da cidade, foram encontrados fragmentos preservados ao longo dos séculos que revelaram um grupo indígena que habitou a região durante o período pré-colonial do Brasil. 2021 também foi marcado por momentos de alegria. Alguns deles vieram do outro lado do mundo. Em meio a brigas e polarização na política aqui no Brasil, acompanhávamos uma fadinha brilhar nas pistas de skate em Tóquio. Com apenas 13 anos de idade, Raíssa Leal faturava a medalha de prata e estava se divertindo nas Olimpíadas. Foram muitas as cenas emocionantes por lá no Japão. A prata suada das meninas do vôlei que tinha um gostinho de ouro, ainda mais porque foram desacreditadas por muitos. A Rebeca Andrade brilhando ao som do baile de favela e a Daiane dos Santos comemorando a vitória da Rebeca. O ouro de Ítalo Ferreira. Mas os momentos de alegria deste ano não só partiram do esporte. Tivemos histórias inspiradoras. Aqui do Brasil, da zona rural de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, um jovem conseguiu mobilizar as redes sociais em torno de uma vaquinha depois que viralizou uma carta que ele escreveu para o Papai Noel, pedindo carne para poder se alimentar com a família. E falar em carne foi o ano em que alguns alimentos se tornaram itens raros na mesa dos brasileiros. Quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Na zona sul do Rio de Janeiro, um caminhão com restos de carne e ossos vira ponto de distribuição para moradores que têm fome. Em outros lugares, osso é vendido e não dado, como estava escrito na placa de um açougue em Florianópolis. São pelo menos 19 milhões de brasileiros passando fome. Um dado alarmante e urgente que provocou protestos na escultura do Touro de Ouro, instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores no centro de São Paulo. Escultura essa que gerou memes e provocou a ira da Prefeitura de São Paulo, que mandou retirá-la do local. Não passou muito tempo, a vaca magra surgiu em seu lugar, também como forma de protesto. Protesto que foi uma palavra bastante escutada ao longo do ano. Claro, não perdendo para a vacina e Covid, mas foi um ano também marcado por protestos. No começo do ano, ocorreu um golpe militar em Mianmar, um país no sudoeste asiático, o que gerou uma onda de protestos e violência pelo país. Foi nessa
nessa ocasião que uma professora de dança viralizou na internet, enquanto um comboio militar passava no segundo plano. Por aqui no Brasil, tivemos um 7 de setembro marcante, com protestos favoráveis e contrários ao presidente da República. E a polêmica fala de que não iria mais cumprir decisões do STF. Logo em seguida, vem Michel Temer para apaziguar os ânimos. Como aquele bombeiro vem para apagar um incêndio. E falar em incêndios, as chamas que se alastraram pela floresta. A taxa de desmatamento da Amazônia cresceu 22% somente neste ano. O bioma acumula 73.494 focos de incêndio. Uma natureza sendo agredida e revidando. A Bahia viveu nesses últimos dias do ano uma das maiores tragédias ambientais de sua história. Cidades submersas, mortes e milhares de desabrigados. E por aqui também, na região do Vale do Paraíba, a natureza se manifestou. O ano de 2021 foi marcado por cenas marcantes, como a invasão de fanáticos no Capitólio dos Estados Unidos, a invasão de desesperados no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, após a retirada das tropas americanas do país. Outra que se retirou foi Angela Merkel, depois de 16 anos ocupando a posição mais importante da Alemanha, enquanto que Vladimir Putin garantiu a permanência no poder até 2036, com a lei sancionada na Rússia. Um ano marcante, que mais uma vez vai ficar na história. Antes de encerrarmos essa edição especial, pedimos para que alguns prefeitos aqui da nossa região nos mandassem mensagens sobre as expectativas para esse ano novo. Acompanhem. Olá, amigos do canal SP Rio Mais. Aqui é o Marcos Soliva, prefeito de Guaratinguetá. Agora, nesse momento de final de ano, é bom a gente fazer uma retrospectiva do que foi 2021. Um ano desafiador, um ano em que nós tivemos que batalhar muito. Primeiro, pela saúde pública, preservando a vida das pessoas, hospital de campanha, vacinação, tudo que foi feito. Mas não pudemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de lado. Tivemos 2021 assuntos importantes para a nossa cidade de Guaratinguetá e região, Vale Histórico, Vale da Fé. A privatização do aeroporto de Guaratinguetá, também importante segmento turístico, já que no Vale da Fé passam 16 milhões de turistas por ano em tempos normais. E temos agora um aeroporto privatizado, vai ser operado pela Voa SP, e já temos grandes projetos chegando junto com esse projeto do aeroporto. Então temos um 2022 já preparado para início de grandes obras aqui em Guaratinguetá, obras de anel viário, obras da construção de um parque da cidade, obras da construção de um espaço multiuso, pavimentação de bairros, infraestrutura urbana, praças esportivas. E para isso tudo a gente conta com as bênçãos de Deus, do menino Jesus, para que a gente tenha um santo e abençoado Natal e um ano novo, com muito sucesso e realizações, repleto de saúde e felicidade. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos da SP Rio Mais. Olá, 2022 se iniciando e as expectativas são muito positivas. Nós terminamos o ano de 2021 com grande geração de emprego na nossa cidade e esperamos que em 2022 nossos empreendedores, nossa cidade continue gerando emprego e renda, né? Aliás, o que é fundamental para que o cidadão volte para suas casas, né? O melhor programa social que existe é a geração de emprego e renda, quando a pessoa retorna para sua casa com a sua renda para sustentar a sua família. Além disso, a nossa expectativa é que a cidade de São José tenha também um melhor serviço de transporte público ao longo de 2022. Temos que vencer alguns obstáculos ainda para que a gente possa tornar um novo sistema de transporte público uma realidade. Eu tenho certeza que a cidade vai se beneficiar muito com isso. Na área de saúde, uma grande estrutura montada ao longo de 2022 e preparada para que em 2022 a gente possa oferecer o melhor serviço na área de saúde.
E na educação, a cidade da educação, que foi uma aquisição que nós fizemos no final do ano e que estará funcionando já no primeiro trimestre de 2022. Por isso são várias boas notícias em todas as principais áreas de atuação da Prefeitura. Quero aqui dizer a você, cidadão de São José, que nos ajude, né, também fazendo a sua parte para que a gente tenha um 2022 bastante produtivo, de muita saúde e muito sucesso para todos nós. 2021, um ano que também nos despedimos de muitos parentes, pessoas próximas, e também vimos sair de cena personalidades que faziam parte do nosso dia a dia, nas novelas, em filmes, na música, no humor. Um ano de encontros e desencontros, mas que termina com uma dose de esperança, com o avanço da vacinação. Um ótimo 2022 para você. E nos encontramos amanhã, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. Até mais.